Fala pessoal, vamos começar mais um pós-jogo. Me chamo Felipe Mota, estou na mesa com Felipe Santos. Vamos debater sobre os jogos que aconteceram ontem pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe, você podia falar um pouco sobre isso? Então lá, a gente teve dessa rodada só 9 jogos, ainda estamos envolvidos com algumas outras competições, assim como na rodada anterior o Flamengo estava disputando a Supercopa, o Botafogo continua, né, continuava na pré-Libertadores, foi eliminado na terça-feira, então o jogo do Botafogo foi adiado e vai acontecer no final do mês. Então em 9 jogos, e aí aquilo que a gente falava e a gente repete basicamente com relação à rodada, é a média de gols tá baixando um cadinho, né? Talvez por ser o primeiro jogo depois da final dos estaduais, pode ter alguma consequência. Sim. Por exemplo, a gente pode falar sobre Atlético e Cruzeiro, que jogaram futebol no final de semana, mas também jogaram um UFC, né? Jogaram outro esporte ali. Exato. E os times que conseguiram botar a campo, no mínimo, estavam quebrados de alguma forma. Muito quebrados. Tiveram que jogar 2 esportes no domingo. Teve alguns jogadores que não jogaram também. Isso, tiveram que jogar... Acho que o Romero tá com uma lesão na costela. Né? O Caio Jorge estava machucado de alguma coisa que eu não lembro agora. Então... E o Caio saiu machucado depois de tomar uma pancada. Isso, a gente teve jogos aí que tiveram mais do que futebol. Então foram jogos talvez com quantidade de gols menor. Não à toa, por exemplo, o jogo que teve mais gols foi o jogo que aconteceu na terça-feira, com times mais descansados. Com o Mirassol e Santos empatando 2-2. Então a gente teve 9 jogos e 20 gols nessa rodada, então uma média de um pouquinho mais do que 2 gols por partida. A gente teve na primeira e na segunda rodada ali 3 gols por partida, a gente está tentando um equilíbrio maior ali, talvez entre os clubes. Aqueles números que a gente gosta de debater foram 4 vitórias dos mandantes, 2 derrotas dos mandantes, 2 vitórias dos visitantes e 3 empates. E 3 empates. O placar que mais se repetiu foi 2-0. Isso. 3 vezes. E a gente teve 2-2-1 e 1-2-2. Um outro fato que curioso que eu vou falar toda a rodada e vou tentar bater nessa tecla porque eu não gosto muito. A gente em 9 jogos, a gente teve só um jogo no piso de plástico. No piso de plástico, você adora falar isso, né? O Targa vai ficar incomodado pra cacete quando eu gravar com ele hoje, que ele não gosta muito dessa parada de discurso do campo. Do piso de plástico? Pra mim é muito diferente. O próximo jogo, Flamengo e Botafogo, vai ser um piso de plástico. E aí qual time vai jogar? Né? O Flamengo normalmente manda um time muito alternativo quando vai jogar lá no piso de plástico. E a gente tem muitos times jogando nesse tipo de piso, né? Mas o jogo adiado justamente foi o jogo do Botafogo com o Atlético Paranaense, que são 2 times que jogam no time de plástico. Exato. E Chapecoense e Palmeiras, que também jogam time de piso de plástico, jogaram fora de casa, então só teve o jogo da Arena, vencido pelo mandante, vencido pelo que domina o piso de plástico, que foi o Atlético Mineiro. Então acho que esses foram os números gerais da rodada, no início da rodada. Também agora vamos debater um pouco sobre os times cariocas. A gente já falou um pouquinho do Botafogo, né? Que ele não jogou essa rodada contra o Furacão, por causa da pré-Libertadores, ele foi eliminado, a gente esqueceu de falar isso. Eu acho que tem o Vasco também, estreia do Renato Gaúcho como técnico, e ele venceu pelo placar de 2-1, de virada ainda contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Quer falar alguma coisa sobre esse jogo, Felipe? Quem acompanha aqui esse canal de mais tempo, né, sabe que todo vídeo que eu apareço eu falo que o torcedor do Vasco é talvez o mais esquizofrênico de todos. É bizarro. Quem apostaria? O que deve ter quebrado de bet nessa rodada não deve ser brincadeira. Quem apostaria que o então lanterna, Vasco da Gama, indo encontrar com um líder do campeonato, Palmeiras, em São Januário, que é um estádio bom, poderia imaginar que o Vasco ganharia. O Vasco não só ganhou, como ganhou de virada. Jogando bem. Jogando em São Januário, na estreia do seu novo técnico, aquelas coisas que acontecem no futebol, que talvez Renata é muito bom, em empresa não se entenda. É que a mudança anímica, não sei, o estado do jogador está mais animado, muda alguma coisa. Então o Renato, em um jogo, conseguiu a proeza de ganhar do líder do campeonato. Então o Vasco, sem dúvida nenhuma dos cariocas, foi o melhor resultado, foi o resultado mais surpreendente. Foi o resultado do Vasco que ganhou de 2-1 do líder do campeonato. E falando que você falou de apostar contra o Palmeiras, eu faço cartola. E eu botei no meu time o Carlos Miguel no gol, achando que o Palmeiras ia ganhar. E ele não ia tomar gol, e ele tomou 2. Então já perdi muito ponto do cartola pelo Carlos Miguel. E uma coisa interessante desse time do Vasco, o Vasco jogou sem centroavante. O Brenner e o Spinelli ficaram no banco. Eu acho, só para ressaltar do jogo do Vasco, por exemplo, eu gosto muito do Thiago Mendes. Tem jogado muito bem, tem dado um fluxo, né, um ritmo para o time do Vasco muito interessante. Um gol de futebol que é muito legal, um gol de tabela entrando na área, um volante que chega, que sabe jogar muito. Foi muito bom. O segundo gol não foi um bate-rebate, a bola sobrou para o Cuiabana ali dentro da área. Mas eu acho que o Vasco... Significa que o próximo jogo vai ganhar? O torcedor do Vasco sabe que não é assim. Eu acho que Mas significa que comemora muito o jogo do Palmeiras, que é importante.
E o outro ponto que eu queria destacar do Vasco é que, tipo assim, o Cuiabano entrou e fez gol. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol que virou o jogo e o Vasco ganhou. O Cuiabano é um bom jogador desde o tempo do Botafogo, a gente sabe disso. Muito bom jogador. E o lateral esquerdo do Vasco não está jogando nada há algum tempo. Nossa então senhora. acho que é questão de tempo o Cuiabano assumir essa titularidade. É porque o Piton, efetivamente, ele é muito bom jogador. Sim, só que ele não tá bom jogador. Ele tá com alguma coisa Mas aconteceu eu com a acho cabeça que o dele. Vasco vai jogar um pouquinho diferente. Talvez o Cuiabano seja o ponta, que o Renato gosta disso também, o ponta esquerda rápido. E ele tá acostumado com o Botafogo, jogava isso, né? Tinha aquela dobra de lateral exato. ali, ele e Alex Telles. Acho que pode ser isso. Pode ser isso. Pode E acontecer. aí outro ponto. E aí jogou sem o Spinelli e o Brenner, jogou o David de centroavante. Acho que é um ponto a ressaltar também. Tem que ver como é que vai ser o trabalho do Renato, ver se vai manter, né? E foi 3 volantes como ele gosta, né? Agora, o segundo jogo, eu acho que a gente pode falar do Flamengo, que é a estreia do Leonardo Jardim como técnico. E eu queria que você destacasse um pouco desse jogo. Eu acho que o jogo do Flamengo, por exemplo, ele vai ficar muito mais marcado pelo que aconteceu fora de campo do que no campo. No campo a gente pode resumir basicamente, o Flamengo ganhou de 2-0, mas foi um jogo que o Flamengo fez um gol aos 4 minutos de jogo e fez um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Então foi logo no iniciozinho e logo no final. E no meio do jogo. Foi um jogo ok, truncado, o Flamengo não jogando a Flamengo, o Flamengo não passando muita dificuldade. Mas a bola ficou mais com o Cruzeiro, o Flamengo teve variações de jogo, horas pressionantes, porque sai um gol aos 4 minutos. Sim. Porque a pressão lá em cima funcionou, o Flamengo tomou a bola lá em cima e o Pedro rapidamente conseguiu fazer o gol, ou seja, foi uma jogada de escanteio, o Léo Ortiz bateu a bola no travessão, na saída do Cruzeiro o Flamengo já tomou a bola e o Pedro numa jogada de grande felicidade, que ele driblou ali 2 dentro da área e um chute muito bonito fez o gol. No segundo tempo, o segundo gol do Flamengo saiu no contra-ataque. Sim. O contra-ataque estava desenhado, algumas vezes não conseguiu, mas é um time que ainda precisa aprender a jogar no contra-ataque. O Flamengo não jogava assim. Mas conseguiu num belo puxadinha, né, do Carrascal. Mas o jogo em si, no meio, foi um jogo muito parecido, talvez, com o jogo do Fluminense. É um jogo mais estudado do que a Flamengo. Sim. E isso, eu não sei quanto tempo a torcida vai aceitar. É aquela coisa que a gente brincava muito com relação ao Corinthians do Tite, o Corinthians jogava mal, mas ganhava. Então a torcida do Corinthians adorava o Tite. O Leonardo Jardim, 2 jogos, e um ponto positivo que a gente pode destacar, são 2 jogos sem tomar gol. Sim, ano passado, com o Felipe Luiz, talvez o ponto forte era a defesa. Sim. Esse ano, estava tomando muitos gols. Então acho que o Leonardo Jardim está fazendo ajustes. Se vai conseguir, depois desses ajustes que ele está fazendo, voltar com um time mais dominante, um time mais de toque de bola, um time mais refinado de alguma forma, aí só o tempo vai dizer. Então, pontos positivos, não tomar gol. Pontos destacáveis, foi um gol logo no início, o que muda um pouco a logística, e um gol no final. Agora, o que aconteceu fora de campo foi sensacional. O pai do Gerson, por exemplo, foi tentar assistir o jogo dentro do meio da torcida do Flamengo. Eu não entendi essa. Qual foi a lógica? Ele tem que entender que ele foi responsável por uma questão que a torcida vai ficar sensível. Sim. Ele podia assistir o jogo no estádio? Claro que sim, não é para ser expulso. Mas ele podia assistir o jogo da torcida do Cruzeiro, que é o time atual do filho posso dele. Posso interromper isso? Eu não entendi muito bem por que ele foi para a torcida do Flamengo. Acho que ele quis provocar, ele quis aquilo. Né? Ele quis provocar, você acha? Acho que sim. É bem característica dele, que gosta de aparecer mais do que deveria. Exato. Não sou a favor de nenhum tipo de violência, mas eu acho que ele estava provocando e a provocação gerou alguma consequência. Tá. Futebol não é feito por santos, futebol tem suas questões, as suas excentricidades. Sim. Então o que aconteceu ali foi, vai para a torcida do Cruzeiro de uma forma muito carinhosa, que a torcida do Flamengo colocou ele lá. Tirando isso, tivemos todos os encontros possíveis, ou seja, o Leonardo Jardim contra o Cruzeiro, o Tite contra o Flamengo, o Gerson e o Matheus Cunha, né? Não podemos esquecer do Matheus Cunha. Matheus Cunha, que é o goleiro, entrou no segundo tempo. Que é o goleiro reserva, que não entraria, entrou, porque o Cássio saiu machucado. E o Gerson, que cada bola nele, a torcida vibrava, cada falta que ele recebia. Ele jogou mal, hein? Acho que foi bem marcado. Então, acho que esses encontros de ex foram mais destacáveis do que propriamente o jogo. No jogo, eu queria destacar 2 coisas. Pode destacar, depois eu dou o meu. Primeiro, o Pedro, que o Pedro, ele fede a gol, né? Ele fez um gol ali à la Pedro. E o outro que talvez tenha feito uma melhor partida desde que retornou ao Flamengo foi o Paquetá, um pouco mais solto, um pouco mais inteiro. Então o Paquetá jogou bem, jogou diferente talvez, mas significa que talvez esteja entrosando mais. Tá. Então acho que é um ponto positivo. Você tem alguma coisa desse jogo? Esse meu ponto positivo você já falou, que era o Paquetá. Pra mim ele não jogou de ponto como o Felipe Luiz estava botando, ele jogou mais, ele conseguiu armar algumas jogadas que ele, tecnicamente, ele tem uma visão de jogo excelente. Ele deu vários passes assim, tipo que ele faz de genialidade, que é um passe por cima, que eu acho que o Paquetá é muito bom nisso. Então ele jogar como meia, e aí ele jogando um pouco como meia, ele deixou o Emerson Royal, que foi o titular do jogo de ontem, passar muito, fazer muita ultrapassagem. Achei isso uma ideia interessante. Mas o Felipe Luiz já fazia um pouco isso, né, dos laterais avançarem mais.
Então acho que esse é o ponto de destaque. Eu acho que quando a gente fala isso com relação ao ponta, a gente tem que lembrar que desde 2015, talvez, o Flamengo joga com um meia como ponta. Isso. Então a gente exatamente. tem o Everton Ribeiro, jogava na ponta direita, Que ele é nunca um foi meia. um ponta como é talvez o Canóbio do Fluminense. Não é. Que é um ponta que desce para marcar lateral. É um ponta meia. Isso. Depois o Everton Ribeiro saiu, quem assumiu aquela faixa de campo foi o Gerson, Foi o Gerson. que também não é um ponta. Não. Ele é um ponta meia. Então Isso. o Flamengo ter um ponta meia como um Paquetá, o Flamengo ter um ponta meia como é o Carrascal, eu acho ok. Eu só acho, e posso estar errado, Pode falar. que tanto o Carrascal quanto o Paquetá, eles rendem mais do lado esquerdo. Do lado esquerdo, você acha? Eu acho que eles rendem mais do lado esquerdo. Esse lado direito do Flamengo ainda é para mim uma incógnita. Talvez se tivesse ali de fato um ponta a ponta, fosse melhor e trabalhar com esse lado esquerdo. Só que o Flamengo tem muitas pessoas que preferem jogar pelo lado esquerdo, como Samuel Lino, Cebolinha, Bruno Henrique. E se esses dois meias quiserem jogar pelo lado também, fica muita gente para um lado só. E do outro lado você teria Plata, Luiz Araújo, são jogadores talvez menos técnicos e talvez não seja a mesma qualidade do time. Então tem que se balancear isso de alguma forma. Você acha que o Flamengo pode contratar um ponta que seja titular? Porque já teve várias notícias, eu sei que não é verdade, tinha essas notícias que vazam em páginas. Tipo, o Flamengo quer o Luiz Henrique do Zenit. Tipo, isso aqui é um ponta de velocidade que vai para cima e tal. Você acha que precisa dessa característica nesse elenco do Flamengo? Já que você eu fala acho, que por exemplo, nesse caso específico, esquerda? a maioria desses anúncios, dessas negociações que a gente tem, são com times da Rússia pro Brasil. Cara, brisado. Tirando a negociação do Gerson, que o Marcão, pai do Gerson, deve ser uma mala sem alça, Muita que eles mala. quiseram vender em 6 meses. Ninguém vai estar aguentando mais aquele cara lá. Todos os jogadores que vão para a Rússia não voltam tranquilamente. Quantas janelas o Nino é cogitado para voltar pro Brasil? Vários. Esse ano e Nunca ano veio. passado no Fluminense. Claudinho nem mais na Rússia tá. Ele saiu, foi pra Arábia, ele voltou porque tava tendo a guerra, ele meteu o pé, tá no Brasil. Isso. E aí o Claudinho. Quantas vezes é noticiado que o Claudinho Ia tá pro para Flamengo. negociar? Não, ia negociar pro Brasil, não saiu pro Flamengo. E não Flamengo volta. e Palmeiras. O Wendel também. O Wendel, O Wendel foi vários. cara, negociar com os russos é muito difícil. É. Então acho que é bobagem, só especulação e assim vamos. Tá aí o pai do Gerson, como a gente falou aqui, Deve é ser um uma mala mala, sem alma. deve ser Até uma os mala. russos que gostam de fazer jogo duro Fazem. ficaram de saco cheio, Some mandaram, com esse cara daí. vaza esse cara daí. E outro time carioca que eu posso falar é o Fluminense do Zubeldia. Ele perdeu a final do Carioca nos pênaltis, mas fora de casa ele fez o que se espera do time do Fluminense, que é se impor e ganhar do Remo fora de casa por 2-0. Teve uma mudança tática do time, saiu o Serna, entrou o Savarino. Então o Savarino fez aquela ponta esquerda que é meia, igual que a gente estava falando bem. E aí ele com a Costa achou soluções diferentes para o time do Fluminense. Foi um time melhor, de mais qualidade na bola do pé. O que você quer falar desse jogo? Eu acho que é por aí mesmo, né? Se a gente pensar, como a gente fala aqui sobre o brasileiro, a gente não pode esquecer que no final de semana a gente teve a final do Carioca, Flamengo e Isso. Fluminense. Que foi um jogo ruim. Muito ruim. Só que ali eu acho que ficou claro, se alguém viu o futebol, Tá. que o Acosta estava jogando sozinho. Sim, Quando você bota o Savarino, você divide um pouco a responsabilidade. exatamente. O Savarino tem uma qualidade ali que talvez o Acosta sozinho não consiga. O Serna é bom jogador? É Muito bom jogador. Só que ele é um jogador, talvez ele pudesse jogar como segundo homem. Sim. Talvez ele pudesse jogar na do Martinelli. Só que o Martinelli é o principal jogador do Não, mas o Fluminense. Serna pode também jogar de 9, que é no lugar do JK também, pode ser uma alternativa. Como, por exemplo, o primeiro gol do Fluminense ontem foi um gol estranho, foi o gol de centroavante. Foi gol de Foi o gol centroavante? que o JK estava ali. O René bate uma bola fraca pro meio da área, Sim, o JK na marca do pênalti praticamente, na Desvia. entrada desvia e faz o gol. isso. O Fluminense tem centroavante, Tem. que é o JK. É o JK. O Serna ele é polivalente, assim como o Paquetá. O Paquetá Sim. pode jogar de falso 9, de ponta, de meio. É, o Paquetá. O Serna também pode. Pode. Só que talvez o Fluminense esteja precisando, em algum momento, de um cincão. Cara, que era o Bernal, que machucou. Isso. E aí foi uma perda. E o segundo bizarra. cincão também não jogou, que é o Nonato. Sim, mas tem o Martinelli que joga de segundo. E aí quando ele joga o Hércules, às vezes o Martinelli é primeiro volante e isso. Então, mas é uma adaptação, E aí não é o a característica Martinelli, principal. o Martinelli não consegue. O Martinelli é bom chegando à frente. Por isso que o Bernal, quando o Bernal estava jogando esse ano, que foi o melhor, foi o início de temporada excelente do Bernal. Ele deu contestação na defesa. A defesa ficou melhor organizada e o Martinelli ficou mais solto para se juntar com a Costa. Se o time conseguir jogar Bernal, Martinelli, Acosta e Savarino, eu acho que vai ter muita criatividade para esse time do Fluminense. E o time do Fluminense está jogando muito bem. O trabalho do Zobeldia para mim é excelente. Também vi muita coisa na rede social, até o cara do Enzo, do Charla, falou: torcida do Fluminense, não vamos cair nesse conto. O trabalho do Zobeldia é muito bom e o Fluminense tem time para brigar por todos os campeonatos. Porque é a terceira força nesse ano, eu acho. Eu acho que o Fluminense tem time, mas não tem elenco.
Não tem elenco, tá. Aí depende como é que os jogadores vão se manter ou não, é um ritmo muito avassalador. Se conseguir poupar, rodar o time, o Martinelli tá jogando todos os jogos o tempo todo. Toda hora. E ele é um cara que não se machuca, mas se ele se machucar, ele se perde muito. Então assim, então tem coisa ali acontecendo que o Fluminense tem um bom time, que é o que você colocou agora. A gente vai saber de escalar o 11 ideal do Fluminense, vai mudar pouca coisa, por exemplo. A gente tem lá Fábio, Samuel, Gemes e talvez a outra zaga um pouco mais complexa. Contratou o tal do Roman, que é o zagueiro pelo lado esquerdo, que jogava no Campeonato Uruguaio. Ele, olha um ponto interessante desse cara do Uruguai. A torcida rival comemorou que ele saiu. Então parece que esse cara é bom zagueiro. Vamos ver se vai ser mesmo no Brasil. Na lateral esquerda, eu particularmente, em condições normais, o prefiro o reserva, eu também. que é o Arana, do que o René, mas o René tem jogado. Ali no miolo ali do meio campo, em condições normais também, deve ser Bernal e Martinelli fazendo a... Eu gosto também, do ano passado, jogava Hércules e Martinelli, era bom também. Mas eu acho que o Hércules é um pouco mais solto do que o Bernal. Então, o Bernal e o Martinelli me agradam mais. Os três meias, né, pra mim seriam Canóbio, Acosta e Savarino. Isso. E na frente JK. Esse é o time do Fluminense. Pra mim é também. Mas contratou o Castilho do Lanús, que foi carrasco do Flamengo. Contratou, não sei se é porque ele foi carrasco do Flamengo, isso a gente tem que analisar, porque ele custou 13 milhões de dólares, muito caro. E aí é um cara que é estilo Everaldo, tá? É um centroavante que ele sabe sair da área, sabe fazer pivô, só que o cara é grande, fez gols importantes esse ano, mas é uma aposta que é muito caro. Pra mim o JK é o titular, e o JK eu acho que jogou bem também, porque teve concorrência. Eu vou só falar agora com relação aos times de uma forma geral, assim. Pode falar. O Fluminense ganhou. Ganhou, o time tinha que ganhar. Quando você sim. pensa lá, projeção inicial, vamos botar aqui projeção inicial. Tá. Então nós tivemos 3 jogos de Carioca. Vasco e Palmeiras em casa. Qual a projeção realista do torcedor do Vasco que joga no Palmeiras em casa? Perdeu e qualquer chance de ganhar ponto seria válido. Sim. Assim, um empate, se o torcedor do Vasco fala assim, vamos assinar aqui um empatezinho sem jogar? Claro que assina. Assina na hora. Então o Vasco conseguiu ir além das expectativas. Sim. Os outros 2 times carioca que jogaram, Flamengo e Fluminense, Flamengo jogando em casa contra qualquer time, até contra o Palmeiras, o Flamengo tem que contar que vai ganhar todos os jogos em casa, não foi assim. Sim. Mas tem que contar, seja, lá no Sim, desenho na tabelinha vai ter que anotar isso. Quero ganhar em casa. Então, Isso. o Flamengo fez a obrigação dele, que foi ganhar em casa do Cruzeiro. Exatamente. O Fluminense jogando no estado do Pará contra o Remo, ele vai computar que vai perder ponto pro Remo lá? Não. Não. E fez o que deveria fazer. Isso. Então o Fluminense, sei lá, ganhar do Remo fora de casa. É obrigação. Obrigação, foi lá e ganhou do Remo fora de casa. Então assim, Flamengo e Fluminense fizeram aquilo que dele se espera. Sim. O Vasco fez além daquilo que se espera. Concordo. Então o Vasco talvez tivesse um empate, estava feliz da vida e conseguiu, além do empate, ganhar. Então talvez do time do Rio, o Vasco tenha sido o melhor nessa rodada. Sim, é o ponto pra mim, um dos pontos de destaque é o Vasco do Renato Gaúcho. Você quer falar um pouco do jogo a jogo, dos outros jogos? Como que você quer fazer? A gente pode falar sobre pontos positivos e negativos, o que você acha? Tá bom, eu acho. Posso falar meu ponto negativo? Para mim, meu ponto negativo é o Cruzeiro do Tite. Ele não pontuou no Campeonato Brasileiro. Ele é o último, ele pontuou na verdade, mas ele não ganhou nenhum jogo. Ele perdeu e empatou. É o último colocado do Campeonato Brasileiro e eu esperava muito do trabalho do Tite. Então, para mim, esse é o ponto negativo. Qual é o seu ponto negativo, Felipe? Eu acho que falar do Lanterna é meio que óbvio, né? O Cruzeiro de fato tá jogando nada e o Cruzeiro tem uma questão que ele foi terceiro no passado. Cara, é bizarro isso. Então, assim, ele tem potencial para estar lá, mas se a gente pensar para um lado positivo, ele ganhou o estadual. Sim. Eu só não sei, é uma coisa que a gente fala rodada a rodada e a gente tem que ficar atento, ganhar o estadual garante o Tite por quanto tempo? Não sei. Vai garantir contra o Flamengo, ok, mas se não ganhar a próxima rodada, acho que o Tite começa a ficar encalacado. Também acho. Então o Tite não está seguro no tá. posto dele. E talvez tenha uma galera aí já aquecendo já os tambores já para poder Felipe Luiz, né? assumir. Felipe Luiz assumiu o Cruzeiro, duvido. Eu acho que o Felipe vai esperar algum time da Europa no meio do ano. Tá bom. Se não vier ninguém no meio do ano, talvez pro final do ano que vem, ele vai assumir alguém. Tá. Acho. Não sei se acho ou se torço, mas Tá bom. acho. Um ponto negativo que eu acho muito significativo é o vice-lanterna. O Inter, né? Cara, o Inter não tá jogando nada tem Cara, tempo. não O consegue. Inter ano passado namorou com esse descenso. Sim. Porque assim, o Cruzeiro, a gente acha que ele tá lá embaixo, mas ele vai se acertar. Ninguém eu espera que acho o que Cruzeiro, vai com se o time que acertar tem, vai cair. Agora, o Internacional, eu acho que se não abrir o olho com urgência, vai cair. vai ter problema. Você pega o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, como a gente falou aqui, brigaram no final de semana. Estavam quebrados. Sim. E mesmo assim o Inter não conseguiu ganhar do Galo. Não ganhou. Mesmo tendo o Inter teve mais posse de bola pro Galo, mas mesmo assim não conseguiu ganhar. E eu gosto do técnico do Inter, o Pesolano. Eu gosto. Eu também gosto. Gosto Mas muito eu acho dele. que ele vai acabar sendo demitido também. Mas eu acho que o Internacional tem alguma coisa ali, então assim, ponto negativo pra mim, além do Cruzeiro, que é óbvio, Tá bom. é o Internacional que tá caminhando a passos largos
para visitar a Série B em 2027. O Botafogo também tá com um jogo a menos. Você acha que Não, isso... o Botafogo tá com 2 jogos a menos. 2 jogos a menos. Então o Botafogo vai fazer uma outra Então competição. você não acha que é ponto negativo do Botafogo nesse momento? Não, acho que o Botafogo estava focado na Libertadores, né, em entrar na Libertadores, não conseguiu, foi para a Sul-Americana. Tá. O Botafogo vai perder muito dinheiro com isso, vai perder. Tem coisas que podem acontecer que mudar um pouco. A gente não sabe como é que essa administração de SAF vai ser, tem muita coisa acontecendo no Botafogo que pode atrapalhar. Então, acho que de fato o campeonato é o menos importante no momento. Tá bom. Ele tem só 3 jogos, teoricamente está bem, ele está na zona de rebaixamento, mas se ele ganhar os 2 jogos que lhe faltam, ele vai conseguir sair com tranquilidade, então não acho que seja o maior problema não. Cara, e pontos positivos pra mim tem vários, tá? Pra mim, como a gente falou, Flamengo do Leonardo Jardim acho que o Flamengo achou um caminho com o Leonardo Jardim, que é o Paquetá e a Arrascaeta juntos, e o Pedro. Isso me surpreendeu, os 3 juntos, Pedro, Arrascaeta e Paquetá, eu achei que não ia acontecer. Mas o Cebolinha, que pra mim é surpreendente, Roger Machado estreando pelo São Paulo, vencendo por 2-0, o jogo foi no Canindé, que acho que você sempre adora falar de estádio. E o Roger Machado a rede social do São Paulo estava reclamando muito da contratação do Roger Machado. Se fosse analisar, eu também não teria contratado o Roger Machado. Eu acho ele pior que o Crespo. Eu acho que os trabalhos do Roger Machado não mostraram ele tão pronto para assumir vários times grandes, mas é um ponto positivo porque o Roger, ele sempre começa bem os trabalhos. Então, para mim, é um ponto positivo. Um outro ponto positivo para mim é a estreia do Renato Gaúcho pelo Vasco, ganhando o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que tem coisa que acontece no futebol que só acontece no futebol. Então, assim, estrear técnico novo normalmente dá bom resultado. Sim. Semana passada o Flamengo estreou o Leonardo Jardim e ganhou o título carioca. Essa semana a gente teve o Renato estreando pelo Vasco, o Roger estreando pro São Paulo e os 2 ganhando também. Então, assim, tem coisa que acontece no futebol que só acontece no futebol e isso é inexplicável. Coisa importante que eu acho até com relação a essa troca de técnico que a gente pode falar é o seguinte. Fala aí. O Flamengo mandou embora o Felipe Luiz depois de um 8-0. Cara, isso foi absurdo pra mim. E o São Paulo mandou embora o Crespo. Quem é o líder do campeonato? O São Paulo. Mesmo se perdesse, ia ser líder do campeonato. Porque o São Paulo tem 13 pontos, o segundo colocado tem 10, que é o Palmeiras. Então, assim, o líder do campeonato mandou embora o seu técnico. Não fez sentido nenhum, desculpa. Então, assim, essas mudanças, eu acho que pode ser um viés de eu preciso ter um técnico a longo prazo e esse técnico não vai me render a longo prazo. O Crespo já estava dando tilt, já estava falhando. O Roger é um bom técnico, mas os trabalhos dele não são trabalhos duradouros. Ele consegue arrumar o time rapidamente, mas ele, por algum motivo, ele desanda no meio do caminho. Então é uma coisa para ser alertado. Eu queria muito falar com relação ao São Paulo, mas falar que, infelizmente, o campeonato tem esses asteriscos todos que atrapalham. Sim. Por pontos perdidos, o Bahia talvez fosse o segundo colocado. Cara, o Bahia perdeu. Porque o Bahia tem 8 pontos. Tem 8 pontos. Se tivesse ganho, por exemplo, seria o eventual líder. Também. Mas empatou com o Vitória, com um jogo cheio de clássico também, né? Clássico é mais complexo. Mas o Bahia tem um jogo a menos que pode chegar a 11. Pode. Então, assim, o Flamengo, o Atlético Paranaense também tem jogo a menos, eles podem chegar a 10. Então esse campeonato, como esperado, com 5 rodadas, está muito embolado. Sim. Esses asteriscos vão atrapalhar alguma coisa? Vão atrapalhar. Mas tão logo eles sejam sanados, a gente tem uma posição mais clara. De fato, a gente sempre vai olhar para Palmeiras e Flamengo. Então Palmeiras hoje tem 10, Flamengo hoje tem 7. Ok, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, teoricamente, eles têm a mesma pontuação. O resto, ficando ali no meio do bolo, esse bolo que talvez tenha aí 7 times, né? Fluminense, Bahia. São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Bahia, Red Bull, Flamengo e Atlético Paranaense. Quando isso se resolver, vai desgarrar um pouquinho, daqui a pouco esse grupo de 7 vai para um grupo de 4. Ano passado foi um grupo de 3. Que basicamente o que a gente espera, que tenha Flamengo, Palmeiras e mais alguém. Que eu acho que vai ser o Fluminense. Que foi o Atlético Mineiro há 5 anos, foi o Botafogo há 4 anos, foi o Cruzeiro ano passado. Quer dizer, cada hora vem brotando alguém para poder fazer alguma graça. É nisso que a gente espera, mas tem muita coisa para acontecer. Esse ano é um ano atípico, é um ano de Copa do Mundo, é um ano que teve mais descanso, menos descanso, a gente vai ver o que vai acontecer ao longo dos dias. Mas o que eu acho destacável é isso. O São Paulo, para mim, surpreendentemente, quando a gente começou o campeonato, a gente não esperava que o São Paulo fosse tão bem. Não esperava mesmo. É o atual líder do campeonato. Eu quero elogiar um jogador do São Paulo, Marco Antônio. Como joga a bola esse Marco Antônio, hein? Muito. Cara, é muito bom de bola. Muito bom. O Flamengo tentou contratar no início do ano, não conseguiu. Fez muito bem o São Paulo de segurar o cara lá. Concordo. O São Paulo tem uma pessoa hoje na diretoria dele que eu acho que ela é sensacional. Escuto até, por exemplo, algumas pessoas falando sobre o Fábio Luciano no Flamengo, tá? Mas acho que esse cara específico, se fosse pro Flamengo, seria muito bom. Chama-se Rafinha. Que eu acho que ele é um cara de líder, de resolver muitos problemas. E eu vi muitas críticas ao Rafinha essa semana, vendo vídeos do Arnaldo Ribeiro, criticando o Rafinha, que o Rafinha parecia o técnico do São Paulo no vestiário, que o Crespo não tinha moral nenhuma. E eu acho que o Crespo sair foi um pouco do Rafinha também,
Porque o Crespo, no início, deu entrevista falando que o campeonato era dos 45 pontos. E teve versões dizendo que a diretoria do São Paulo não concordava com isso e falou pro Crespo que o São Paulo tinha que disputar 2 títulos e o Crespo não concordava. E aí pode ter sido por isso a demissão do Crespo, tá? Pode ser. Esse é um ponto pro Crespo ter sido demitido. Eu queria destacar o Rogério Ceni também, né? O Bahia empatou fora de casa, empatou dentro de casa, na verdade. O Bahia é um bom time, não acha, Felipe? Acho um ótimo time. Eu acho que poderia contratar mais jogadores decisivos, que acho que aí brigaria mais por título. E uma coisa interessante, que o outro jogo é Mirassol e Santos, que eu achei um ponto positivo que eu tava vendo. Quem fez um dos gols do Mirassol foi o lateral Formiga. E ano passado o Reinaldo fazia muito gol pelo Mirassol. E agora tá sendo Formiga, que eu acho que é um ponto interessante para falar também. Nesse jogo do Santos, por exemplo, eu acho muito legal o Gabigol fazer 2 gols, né? Fez 2 gols. Um de pênalti, batendo no meio e tal, coisa dele. E o outro de oportunismo de centroavante. Acho que tem coisas legais. O campeonato tem coisas interessantes acontecendo e é bom. Conforme for avançando, os times vão entrando em melhor condição física e vai melhorando. Isso do Tec também, o Vovoda tá na Berlina, né? Mas eu acho que a culpa dele é mínima, né? Mínima, a culpa talvez ali é maior é de Alexandre Matos. Alexandre Matos. Time esquizofrênico que eu sou. Esse Santos. E o Neymar, que era para jogar, não jogou e o Ancelotti foi lá à toa. O que você acha, Felipe, disso? Eu acho que o Neymar sabia que não ia conseguir render bem e talvez ele esteja sendo poupado porque esse final de semana agora tem clássico, né? Sim, contra o Corinthians. E entre ele jogar com o Mirassol e jogar contra o Corinthians, acho que é melhor jogar contra o Corinthians. Né? Tá bom. Se ele jogar no domingo, ótimo, foi uma decisão acertada. Se ele não jogar é porque estava lesionado, eu não queria dizer pro Ancelotti. E aí fica feio porque ele disse na rede social que ele não estava machucado. Sim. Então, acho que depois disso tudo, a gente está encerrando o programa hoje. Mas a gente encerrar é importante que vocês curtam os vídeos e ativem o sininho. Então, pessoal, chegou o fim do programa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera. Valeu, pessoal.